Shalom a todos que estão acompanhando o nosso trabalho. Boker Tov, que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Nós estamos iniciando mais uma live. Aliás, mais um programa de podcast que não deixa de ser uma live aqui no canal Fábio Pires. Hoje, segunda-feira, dia 19/10. E agradecemos ao Eterno por ter nos permitido acordar, por ter nos permitido mais uma vez estarmos aqui na sua presença. Bendito seja o Eterno que tem nos abençoado, que tem nos dado livramentos. Bendito seja o Eterno que tem nos dado a saúde, que tem nos dado pouco de recursos financeiros. Bendito seja o Eterno que tem nos dado a nossa família, preservado a nossa família em tempos de doenças, em tempos de pandemia. Bendito seja o Eterno que tem nos ajudado para que nós possamos invariavelmente estar aqui hoje realizando este programa, realizando esta programação. Agradecemos a todos os irmãos que têm acompanhado o podcast aqui do canal Fábio Pires no YouTube. Hoje temos uma mensagem muito importante, a mensagem número 41 do canal Fábio Pires, com o tema Hillel e Yeshua. Nós estamos voltando às mensagens sobre o discurso de Yeshua HaMashiach. Isto é fundamental para que compreendamos a fé, para que compreendamos onde Yeshua está localizado dentro da cultura e dentro do legado espiritual do povo judeu. Bom, meus queridos, eu espero que o nosso som, o nosso áudio esteja bem aqui, funcionando bem para com os irmãos. Tá? Espero que todos estejam nos escutando. Tivemos alguns problemas técnicos ultimamente, mas eu creio que hoje, especialmente hoje, nós estamos com um bom áudio. Tá? Enfim, nós estamos nas redes sociais. Se vocês quiserem nos acompanhar nas redes sociais, estamos no Instagram, em @fábio73book, @ceederazahav, @ceederazahavgo e @relacionamentos da Torá. Uma página especial sobre relacionamentos, vamos fazer a atualização dela hoje. Falamos bastante sobre o papel do homem nas escrituras. Na semana passada, inclusive, né, acompanhem os nossos últimos 5 podcasts que foram feitos. Eu tenho certeza que esses podcasts vão abençoá-los. Né? Falamos também sobre a Tchuvá, falamos também sobre o conceito de Tchuvá além do retorno, mas como um arrependimento. Eu tenho certeza que esse trabalho ajudou e tem ajudado a muitos irmãos. Então, compartilhem os nossos trabalhos, deixem o like também, isso é importantíssimo, tá, irmãos? Para que nós possamos, inclusive, estar aí desenvolvendo um trabalho ainda melhor para todos vocês. Estamos no Twitter também, com mensagens diárias e reflexões em @fábio73b. Se você também quiser mandar-nos um e-mail, mande-nos um e-mail, ok? E nós vamos estar aí, na verdade, compartilhando mais mensagens e mais esclarecimentos para todos vocês. Tá, então, nós estamos com um pequeno problema no áudio, então nós vamos esperar um pouquinho, nós vamos retornar, pedimos aos irmãos que aguardem, nós vamos fazer um retorno em breve, tá, irmãos?
Som. Som, som, som. Creio que agora todos estejam nos ouvindo. Vamos então continuar o nosso podcast de hoje. Obrigado pelo retorno de todos os irmãos que aí nos ajudaram também com relação ao nosso áudio. Mais uma vez, então, mensagem número 41 do podcast Canal Fábio Pires, de 19/10, com o tema Hillel e Yeshua. Nessa mensagem de hoje, voltamos ao tema de Yeshua e ao farisaísmo sob a ótica do aprendizado do Rabino Hillel. Hillel que viveu de 60 antes de Mashiach até 10, o ano 10 da era do ano de Mashiach, né, após Mashiach. E o quanto isso refletiu e impactou nas mensagens de Mashiach e Yeshua. Provando então a total conexão entre o legado do povo judeu e Mashiach e Yeshua de maneira incontestável. Então, você pode nos achar nas redes sociais, no Instagram, você pode também nos achar no Twitter, e também você pode enviar um e-mail para nós com maiores esclarecimentos e informações. Então, nós agradecemos a todos aqueles que estão acompanhando esta mensagem, acompanhamos a todos aqueles que estão observando, ouvindo, né? Isso é muito importante. Tudo aquilo que nós temos para passar para os irmãos, dizemos que nós não somos os donos da verdade, nós carregamos a verdade, né? Isso é muito importante. A verdade está na Torá Sagrada, e a verdade também está nas palavras de Yeshua. Isso é muito importante, tá, irmãos? Então, quando nós sabemos que que nós temos, na verdade, de um grande compromisso, o trabalho que nós fazemos de um grande compromisso com o Eterno, né? Nós nos tornamos responsáveis pelas nossas palavras. Agradecemos, meus queridos, ao retorno de todos vocês, Baruch Hashem pela vida de todos vocês. Vamos então, na verdade, continuar o nosso trabalho. Mensagem número 41 do podcast Canal Fábio Pires, Hillel e Yeshua. Nós estamos nos apoiando na obra do Tzadok Ben Deder, a obra Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua e de seus Talmidim. Uma excelente obra. Tá? É praticamente aí, no Brasil, de autor brasileiro, a única obra, praticamente a única obra que nós temos. O resto nós temos textos, nós temos compilações, mas como livro é praticamente a única obra que fala exatamente sobre Mashiach, e fala sobre todo o legado do povo judeu, sobre a construção do que nós conhecemos como chamado judaísmo nazareno, que nós endossamos esse nome, concordamos com este nome, muito, muito importante deixarmos isso claro, mas é uma obra que não é unanimidade, tá? Como nada nesta vida é unanimidade, como Yeshua não foi unanimidade, mas para mim, para a minha visão, para o meu ponto de vista, que eu tenho consultado, trabalhado com esta obra aí há pouco mais de 4 anos, enxergo nela o maior expoente hoje no Brasil com relação às mensagens que foram colocadas. Então fica aí todo o mérito para o Eterno, que capacitou a vida do senhor Tzadok Ben Deder, né, Fábio Aragão, ele que é líder de uma congregação lá no Rio de Janeiro, mandamos já um grande abraço para ele, e óbvio que doutrinariamente podemos não concordar em tudo em 100%, mas, entretanto, contudo, todavia, como eu costumo dizer, nós temos que dar kavod, honra aos bons trabalhos, e este é, segundo a minha visão, um ótimo trabalho que foi realizado e que pode nos ajudar. Então, vamos começar a leitura e a análise desse trabalho, como nós temos feito nos demais podcasts. Eu acho que fazer isso, irmãos, é estarmos invariavelmente nos enchendo de conhecimento para que este conhecimento possa ser convertido em práticas, em ações. Lembrando que leitura da Torá precisa ser convertida em prática, leitura da Torá precisa ser convertida verdadeiramente em bênçãos para as nossas vidas, não é?
Então, nós estamos na página 241 dessa excelente obra, e o tema é Hillel e Yeshua. Vamos ver quem era Hillel e quem era também o seu contraponto, Rabino Shammai. No primeiro século existiam duas grandes escolas farisaicas, uma fundada pelo Rabino Hillel, de 60 até 10, como nós falamos, da Era Comum, e a outra instituída pelo Rabino Shammai, que foi do ano 50 antes da Era Comum até o ano 30 da Era Comum. Quando nós falamos Era Comum, é após Yeshua, ok, irmãos? Vamos deixar isso claro. Esses rabinos criaram escolas conhecidas por seus nomes: Beit Hillel, a escola de Hillel, e Beit Shammai, a escola de Shammai. Beit literalmente significa congregação, envolvendo-se em inúmeras divergências acerca da aplicação na Torá. Expõe o Talmud 316 controvérsias doutrinárias entre ambas as escolas, sendo que em 261 ocasiões a Beit Hillel propunha regras mais flexíveis do que a Beit Shammai. Enquanto esta era mais rígida e conservadora na aplicação da lei, aquela se demonstrava mais liberal, já que Hillel estabeleceu um padrão mais indulgente e misericordioso, sem desviar-se da Torá, deixando isso muito claro. Houve tantas disputas doutrinárias entre as duas escolas acerca da interpretação e aplicação da Torá que surgiu o seguinte provérbio. Isso é muitíssimo interessante agora, prestem muita atenção. Uma lei, isto é, uma Torá, se tornou em duas leis. Isso é marcado no Tratado Sanhedrin 88b e no Tratado Aristotá 47b do Talmud. Apesar disso, somente existe uma Torá, nós sabemos. Né? Porém, interpretações totalmente discrepantes fizeram com que surgissem na prática duas leis. Então, já naquela época, havia problemas de interpretação da Torá, como existe até hoje, e como existem interpretações também no cristianismo. Essas interpretações diferentes foram, na verdade, resgatadas e foram, né, refletidas, inclusive, no cristianismo, tá, irmãos? É incrível se dizer isso, mas é a mais pura verdade. O cristianismo hoje inclusive, o reflexo dessas diferentes interpretações. Então, como nós podemos saber que existem diferentes interpretações dentro do cristianismo? Então, pegamos o adventismo, pegamos o presbiterianismo, peguemos o luteranismo, peguemos todas as igrejas do movimento pentecostal e depois do chamado movimento neopentecostal a partir dos anos 80. Peguemos também a interpretação das igrejas batista, mormons, bom, e algumas outras pequenas, na verdade, quadrangular e assim por diante. Dentro do judaísmo, onde surgiu essas interpretações, né, havia essas duas escolas já na época de Yeshua, como nós lemos aqui. Uma escola mais racídica, que era a escola de Hillel, e uma escola mais voltada, vamos dizer assim, à imposição, né, mais conservadora, mais rígida da Torá, de um outro lado. Então, Hillel, racídico, piedoso, mais misericordioso, sem se desviar da Torá, e a escola de Shammai, que era mais, como comentamos, indulgente, conservadora, mais rígida, né, e que também imputava certos problemas para o povo, né, certas cargas, certos fardos, e quando Yeshua se refere ao fardo, se refere àqueles que resolviam cumprir a Torá de maneira como se fosse ela um fardo. Isso é muito complicado. Agora, nós vemos a primeira reflexão, e essa mensagem também é para todos aqueles que fazem programas no YouTube, para que estudem mais. Eu vou sempre bater nessa tecla, estudem. Nós temos ouvido muitas pessoas falarem o que não sabem. Como nós vamos nos ater a saber o que é mais rígido, o que é mais indulgente, se nós não estudamos a Torá? Então, como que você pode fazer um senso de juízo se você não conhece sobre o assunto e quer... Hoje nós temos pessoas que mal entraram na Teshuvá e se estão fazendo de mestres. Nós temos casos gravíssimos hoje dentro do
das redes sociais. E eu vou colocar aqui o que é que está acontecendo, na verdade. Pessoas jovens, em primeiro lugar, sem muita experiência de vida, inclusive, que fazem as suas leituras e fazem as suas próprias interpretações das leituras que fazem, das poucas leituras que fazem, inclusive. Não conseguem se referir ao público de uma maneira coesa, coerente, não se conseguem muitas das vezes fazer entendidos. Nós temos que deixar isso claro, porque toda mensagem que é passada é uma mensagem que precisa ser estudada, bem preparada, bem redigida, se você vai colocar, redigir um texto. Nas redes sociais, pessoas com péssimo português, isso aí eu preciso falar, eu posso falar porque eu sou professor, eu sou da área. Textos que não são compreendidos. Há ótimos textos também, há muitos textos interessantes, de irmãos que realmente nós percebemos que se dedicam ao estudo. Agora, o estudo que é feito, uma ideia que é propagada ou defendida, ela não pode ser imposta, ela precisa ser trazida como reflexão. Isso é muito importante. Quando nós abordarmos o tema aqui, cosmologia hebraica, nós vamos falar sobre o tema cosmologia hebraica, o tema terra plana. Nós vamos provar sobre isso dentro das próprias escrituras em primeiro lugar e faremos um trabalho depois, lives inclusive com irmãos que têm um conhecimento muito profundo com relação a isso e provar que inclusive o mundo judaico cria no tema da cosmologia hebraica, e eu sei que há pessoas também do próprio meio judaico messiânico que podem estar, né, se atentando e ouvindo essa mensagem agora. Nós não vamos fazer uma imposição, nós vamos fazer uma reflexão, uma proposta de reflexão. Cabe a vós fazer o senso de juízo e estabelecer se aquilo que está sendo colocado está correto ou não. Como agora. Como a leitura que nós estamos fazendo agora. As pessoas têm a total liberdade de pensar, de fazer um senso de julgamento, irmãos, mas façam pela Bíblia, tá? Não façam pelo achismo. Esse é o conceito e é o conselho que eu passo para os irmãos. Então, para que você possa trabalhar um ensino, você precisa ter, no mínimo, de experiência textual, experiência de vida, conceitos, ser um bom propagador da Torá. Há pessoas que dão estudos e não cumprem nem o Shabat, irmãos. Isso é uma vergonha, queridos. Não pode ser assim. Então você tem que ser digno daquilo que você ensina. Qual o nível de dignidade que eu estou me referindo? Cumprimento, horas. Eu tive todo o meu processo de cumprimento e estou tendo o meu processo de cumprimento quase nesses 10 anos de Teshuvah. Último item, humildade. Humildade para que você possa aprender, dar a si mesmo a liberdade para que você possa, a oportunidade para que você possa aprender. E não querer ser um youtuber para conquistar views, depois monetizar o teu canal e fazer dinheiro disso. O Eterno não se agrada disso, meus irmãos. Isso é sinal dos tempos que nós estamos chegando. Isso é fim dos tempos. Quando as pessoas são narcisistas, querem o foco para si mesmas e desprezam e deixam em segundo plano a palavra do Eterno. Deixamos o primeiro ponto de reflexão. Então, todas as mensagens que são propagadas e colocadas, elas precisam passar por um crivo do conhecimento de quem ouve e já precisa ter passado por um crivo do conhecimento de quem está propagando a mensagem. Somos falhos, somos sujeitos, suscitos a erros, ok? Mas se errarmos, que tenhamos a humildade, a dignidade suficiente para corrigirmos os nossos erros. Fica a dica aqui para aqueles chamados mestres, muito novos ainda na Teshuvah, e que querem se tornar exatamente como aquilo que a palavra nos coloca, a Brit Hadashah nos coloca. Se fazem mestres com nomes para o Eterno que não condizem nem com o hebraico normativo, e fazem discípulos. Erram em previsões, olha que interessante. Já marcaram aí a volta de eixo aí. Isso é um tiro na água, meus irmãos. É uma vergonha.
E as pessoas continuam ainda dando ouvido a essas pessoas. Isso é grave, irmãos. E aqui não estou comentando sobre isso, na abertura do nosso trabalho, para proteger ou, como se diz, puxar a sardinha para o meu lado, dizendo que aquilo que eu digo, que eu coloco no nosso canal, é válido, é totalmente a emet do Eterno, a verdade do Eterno. Não, existem outros trabalhos fantásticos, e nós compartilhamos isso e recomendamos outros excelentes trabalhos. Como eu disse, somos passíveis de erros, em que cada análise seja feita segundo a palavra do Eterno. Nós trabalhamos aqui essencialmente com conceitos históricos e conceitos da palavra do Eterno. Houve, voltando para a obra, página 241, da nossa mensagem de hoje, o podcast Mensagem 41, não podemos esquecer, canal Fábio Pires, com o tema Hillel e Yeshua. Houve tantas disputas doutrinárias entre as duas escolas, como nós mencionamos, que se criou uma lei, se tornou em duas leis. Está marcado no Talmud. Talmud seria uma outra história também, um outro ponto que nós vamos abordar aqui. Em breve, em trabalhos que nós, se o Eterno nos permitir, falaremos sobre esse tema específico. Continuando, a dissonância interpretativa das escolas tem como característica primordial a tendência restritiva dos chamaitas e a moderação dos hileitas. Chamaitas, aqueles que seguiam a Shammai, hileitas, aqueles que seguiam a Hillel, fruto do perfil psicológico de seus fundadores. Os discípulos de Hillel, seguindo a linha de seu mestre, eram tranquilos, amantes da paz e dos homens, acomodando-se às interpretações e às circunstâncias de seu tempo, promovendo o ensino da Torá para aproximar o homem do Eterno e de seu próximo. Por outro lado, os discípulos de Shammai, tal como o criador da escola, eram severos e inflexíveis, objetivando tornar as regras mais rígidas, o que terminou por colocá-los como um jugo pesado, como nós mencionamos no início. Na visão dos discípulos de Shammai, nenhuma regra era suficientemente rígida, ou seja, almejavam que os comandos religiosos se tornassem cada vez mais duros e cada vez mais austeros. Bom, vamos fazer um comentário então importante. Podemos dizer até que o judaísmo ultra-ortodoxo, o judaísmo ortodoxo, resulta também dessa escola de Shammai, de uma análise mais dura da Torá e de uma observância mais austera da Torá, mais rígida. Tudo isso, irmãos, vai se transformando ao longo dos séculos e vai originando outros novos movimentos. Então é importante deixarmos, na verdade, colocado que a lei não é pesada. A Torá, o cumprimento da Torá não é pesado. O que se torna pesado são as características legalistas que são colocadas por outros homens sobre a Torá. Mas isso não significa também que a Torá deva ser cumprida de qualquer maneira. A Torá não pode ser cumprida de qualquer maneira. A Torá ela tem um mínimo de uma observância natural e de prerrogativas naturais que precisam ser colocadas. E se você achar, ou se nós acharmos que vamos encontrar tudo dentro da Torá que está nas Escrituras, nós não vamos encontrar, irmãos. Por exemplo, existem 39 preceitos que nós precisamos observar para a guarda do Shabat. Só que não estão todos esses 39 preceitos, ou todos eles explicados de uma maneira coerente, dentro da Torá. Nós precisamos de quê? Na verdade, de obras que vão explicar com mais detalhe esses 39 preceitos. Então, se nós não trabalharmos isso, não estudarmos isso, né, a gente vai ter uma deficiência de conhecimento, irmãos. E existem obras para isso. O Talmud é uma obra que fala sobre o cumprimento das coisas do Eterno. Sobre como cumprir os deveres do Shabat, por exemplo. Conheço, inclusive,
algumas pessoas que defendem e não se de quem e não tem experiência para cumprir Shabat não deve cumprir o Shabat e ficam podando, né, as pessoas a cumprirem o Shabat. Invariavelmente, o cumprimento do Shabat ele vai trazer para você alguns erros. Você vai errar no início, mas isso não significa que você não possa cumprir o Shabat. Então, quem pensa assim, na verdade, está inclusive privando as pessoas de cumprirem Shabat. E pasmem, existe esse tipo de pensamento na Teshuvah. E pasmem, eu passei por esse tipo de pensamento na Teshuvah. E pasmem, eu resolvi pagar um preço muito alto para cumprir, para continuar cumprindo o Shabat. E continuarei cumprindo, independente do gosto pessoal de familiares, cônjuges, filhos, etc. Daquilo que não me pode ser privado. Porque o Eterno nos permite cumprir o Shabat. Os judeus dizem, quem não é judeu não pode cumprir o Shabat. E pasmem outra vez. Há pessoas dentro da Teshuvah dizendo hoje que quem não tem a descendência judaica, quem não é judeu, mesmo dentro da Teshuvah, não precisa cumprir o Shabat. Quando alguns ainda, raros ainda, dizem que não se pode cumprir o Shabat. Isso é lamentável, isso é triste demais. Isso é ter uma atitude judaica normativa, ou ortodoxa, dizer, eu judeu, você gentil, não se cumpre o Shabat. Nós já falamos sobre isso aqui nos nossos outros podcasts, né? O Eterno abriu a Torá para todos, para as 70 nações que existiam na época. Então não há legitimidade de querer proibir ou querer recomendar uma pessoa a não guardar o Shabat. Há necessidade de ensinar esta pessoa a guardar o Shabat. Ela vai errar? Claro que ela vai errar. O Eterno vai perdoá-la? Sim, ela está no processo. Tudo que você aprende no início, invariavelmente no início, você vai cometer erros, ou não é assim? Quando você aprende conceitos de matemática, quando você aprende a dirigir um carro, quando você aprende a operar uma máquina no seu trabalho. Então, por isso, você vai privar a pessoa, vai proibir, inclusive, a pessoa de não cumprir aquele tempo, porque ela pode errar. Isso, na verdade, irmãos, é um tipo de conceito de legalismo, tá? Também. É um conceito espiritual errado. Esse é o ponto. Então, a pessoa não pode fazer da maneira que ela quer, porque ela precisa ser instruída, mas também ela não pode ser privada de cumprir. Esse é um grande ponto. No caso aqui, voltando ao nosso tema, na escola de Shammai, eles eram austeros, né, e impunham julgos e fardos pesados para as pessoas. Também discutiam muito com Yeshua HaMashiach, refletiram também para os saduceus. E que depois os saduceus se refletiram para os caraítas. A interpretação mais rígida da Beit Shammai se relaciona, na maioria das vezes, à criação de normas rabínicas que estabelecem proibições e restrições à conduta humana, visando evitar a transgressão da Torá. O foco é a instituição de leis rabínicas, na maioria proibitivas, para prevenir a transgressão da Torá. Em sentido diverso, a Beit Hillel não se preocupava tanto com a criação de restrições de conduta, pois pensava que excessivas leis rabínicas proibitivas poderiam comprometer outros valores importantes da Torá, dizendo, de outro modo, a decretação de uma infinidade de leis rabínicas proibitórias termina por cercear a própria liberdade humana e a capacidade de convivência no seio social. Eu concordo com isso, realmente. O quanto você puder cumprir e conseguir cumprir daquilo que é proibitivo, né, para que você mesmo se regre, quanto mais você puder fazer isso, faça. Existem alguns temas dos nossos sábios que dizem, seja exigente, disciplinado consigo próprio, mas não exija isso das pessoas. Se cada pessoa tiver isso, ou tivesse isso em mente, cada um se disciplinaria a si mesmo, cada um se regraria a si mesmo, não aconteceriam tantos problemas, não aconteceriam tantas mortes, tantas desobediências à vontade do Eterno, não aconteceriam tantos adultérios, não aconteceriam tantos sequestros, não aconteceriam tantas corrupções e assim por diante, porque cada um regraria a si mesmo. E o cumprimento da Torá também é isso, regrar-se a si mesmo. Nós já falamos, inclusive, do exemplo de Yeshua. Nós temos a condição do adultério, e Yeshua, em uma das suas pregações, ele disse que se você olhar para uma pessoa, olhar para uma mulher, você já está cometendo adultério. Isso não é elevar o sentido do mandamento? Claro que sim. E hoje,
Quantos de nós não pecamos, homens, tendo contato com imagens dentro das redes sociais, e mulheres também com sexo oposto dentro das redes sociais, ou você na rua com o seu cônjuge e olha para outra pessoa do sexo oposto, você está também inferindo, você está cometendo uma desobediência à Torá. Isso não conta, irmãos? Isso não é importante? Como que nós analisamos isso? Como que nós levamos isso? E eu já respondo. A maioria esmagadora prefere colocar tudo isso embaixo do tapete. Nós somos culpados. Por isso nós precisamos fazer oração, tefilot, pedir a misericórdia ao Eterno. Só que muitas pessoas se esquecem disso. E se esquecem, na verdade, de que a nossa condição é uma condição pecaminosa e sempre será até o final, até a vinda de Yeshua HaMashiach. Mas é que se esquecem também de que nós temos a obrigação, na verdade, de estarmos nos mostrando de maneira limpa para o Eterno. Por isso que existe a palavra teshuvah, arrependimento. Isso que as igrejas já esqueceram. Isso que muitos pastores já se esqueceram, que começaram com um discurso lá 30 anos atrás, hoje estão com um discurso totalmente diferente, apoiando, inclusive, né, em seus discursos, minimizando o que seria, por exemplo, um assunto que está tão em voga hoje em dia, a marca da besta, se responsabilizando de maneira indevida pelas almas, quando esses podem levar essas almas para o inferno, indo eles em primeiro lugar, minimizando o que é o conceito de pecado. Então, literalmente, meus irmãos, hoje nós estamos, como diz o nordestino, como diz meu amigo irmão Neemias, estamos lascados se nós formos depender do pensamento das pessoas, se nós não nos ativermos ao cumprimento da Torá Sagrada. As diferentes cosmovisões, isto é, as diferentes interpretações da Beit Shammai, mais rígida, e da Beit Hillel, mais misericordiosa, são fotografadas na passagem de Yerushalmi Hagiga 2, verso 1. São paralelos em Babli Hagiga 12a. São temas do Talmud, tá, irmãos? Neste texto, a Beit Shammai diz que os céus foram criados em primeiro lugar e depois a terra, enquanto a Beit Hillel sustenta que a terra foi criada em primeiro lugar e em seguida os céus. Para Shammai, o foco principal é o céu, e isso nos obriga a nos remover da terra, ou seja, enfatiza-se o cumprimento dos mandamentos a todo custo, ainda que seja necessário o isolamento social e o fim de uma vida agradável e prazerosa na terra. Diversamente, o foco de Hillel é a terra. Devemos nos concentrar em viver de acordo com as nossas responsabilidades para envolvermos o mundo e não sermos envolvidos por ele. Isto é, a guarda dos mandamentos não deve nos isolar da sociedade, apesar de não sermos tragados pelo mundanismo. Que interessante isso que é colocado aqui. Vamos fazer uma análise, trazer a nossa próxima reflexão. O que nós podemos fazer, na verdade, nesses dois conceitos? Um preferia que se cumprisse os mandamentos até se isolasse. O outro preferia que não se fizesse isso, mas que se convivesse com o mundo, mas vivendo a Torá, sendo luz. Foi aquilo que Yeshua disse. Mas nós podemos fazer um meio termo, não é? Podemos não nos envolver com as coisas deste mundo, mas sem nos isolarmos. O nosso conceito não é isolamento. Quem se isola é monge tibetano, irmãos. Monge budista. E por conceitos errados e por conceitos de deuses errados, por exemplo. Mas eles também têm o conceito de não contaminação com o mundo. Olha que interessante. Eu, quando fazia parte da nova era, né, um certo conceito, há 32 anos atrás, e lia os meus livros sobre nova era, li muitos livros sobre nova era, né, a gente tratava também esses conceitos de uma forma assim muito, como eu posso dizer, muito profunda, né? Então, a gente não se isolava do mundo, mas se isolava no quarto de casa. Eu achava isso muito interessante, irmãos, porque e admirava também esses homens, como não os admiro mais, na verdade, porque eles tinham um senso de renegação, né, de abnegação muito forte. Tá? Não é isso que o Eterno quer hoje de nós. O Eterno não quer que nós nos abneguemos. Mas o Eterno também não quer que você fique bebendo da água do mundo, poxa vida.
Né? Se as pessoas soubessem o quanto de demônios dentro do mundo espiritual, o quanto de influência maligna, de Shedim, como nós falamos, que existe nos estádios de futebol, principalmente quando as torcidas começam a se xingar, quando as torcidas começam a brigar, que eu fico perguntando para os irmãos, por que você vai estar dentro de um estádio de futebol? Você que diz servir ao Eterno, que diz ler a Torá, que diz ser cristão, por exemplo. Por que os pastores minimizam isso e permitiram que o mundanismo entrasse nas suas igrejas? Por que eu participei de uma igreja onde o pastor falava do jogo do Corinthians, irmãos? Isso não existe, irmão. Você trazer um mundo. Quando um líder ele fala de um jogo de futebol no altar, ele não sabe que. E é uma pessoa experiente, que eu respeito muito ainda hoje, mas será que ele não sabe que ele está influenciando os jovens, principalmente, a fazerem isso? Quando ele não conversa com um jovem que se tatua, por exemplo, que tatuagem é uma aberração, uma blasfêmia para com o eterno. Quando ele não disciplina um jovem que está em fornicação, quando ele não disciplina um jovem que lá, de repente, corta o cabelo ao estilo moicano, sabendo que aquilo é algo pagão e representa o paganismo das tribos indígenas norte-americanas, e que eles faziam aquilo com um conceito de guerra, o que há de relação entre cortar o cabelo de uma maneira, com o corte moicano, como faziam os punks nos anos 70 e 80, por exemplo, e eu vim desse movimento, basicamente, com servir ao eterno? Não existe, irmãos. Isso chama-se relativização. E isso veio dentro de um movimento maligno dentro das igrejas, que é permitir que o mundo adentrasse as igrejas cristãs, como está hoje, e como está essa bagunça, essa distopia, esse mundo caótico que nós vivemos hoje. Hoje temos pessoas que mudaram de gênero pregando nas igrejas, igrejas específicas para isso. O ponto que nós chegamos. Dentro do judaísmo existem também casamentos realizados por pessoas do mesmo sexo. E como fica? Como fica o eterno dentro dessa situação? Nós estamos alimentando as pessoas com aquilo que elas querem, não com aquilo que elas deveriam rechaçar. Como se sentiria John Wesley ou Wycliffe, os grandes pregadores cristãos, a começar, se eles viessem para o tempo de hoje? Vamos falar dos profetas. Como que eles se sentiriam se vissem as igrejas de hoje? Ou até também as congregações das sinagogas de hoje, onde os judeus também se envolvem com temas mundanos. Já vi judeus que vão para estádios de beisebol, o cidadão com a barba longa vai vestido como um jogador de beisebol para o estádio assistir lá o seu time favorito de beisebol nos Estados Unidos. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Isso é contrassenso. Isso é negação da vontade do Eterno. Sair com a sua família para um shopping center e tomar um sorvete é diferente de você ir para uma danceteria, como se fala em São Paulo, danceteria ou boate no Rio de Janeiro, o que quer que seja, e se misturar com aquilo e dizer que eu sou baterista de rock gospel, isso é uma verdade, isso é uma mentira, irmãos. Isso é enganação de Satanás. E o meio judaico-messiânico também está involucrado, está envolvido com isso. Aí quando nós comentamos, fazemos esses tipos de comentários, né, quando a gente cansa, não de ouvir, mas zum zum, né, isso é radicalismo, isso é fundamentalismo, não, isso é besteira, isso daí é coisa de radical, isso é coisa de crente, isso é coisa do cristianismo, é mesmo. Pelo que eu saiba, Ezequiel não era cristão, Isaías também não, Jeremias, o grande profeta, não era cristão, e pregava um arrependimento para o povo. O Eterno não aprova estas coisas, fomos nós que relativizamos, fomos nós que fizemos o contrassenso e não pregamos a palavra correta do Eterno, fomos nós que mudamos as nossas roupas, mudamos o corte do nosso cabelo, fomos nós que desonramos pai e mãe, fomos nós que permitimos a ter relacionamento com pessoas do mesmo sexo, chamar isso de transgressão, de rebeldia. Fomos nós que compramos uma moto gigantesca e tatuamos os nossos braços e ainda temos a coragem, a vergonha de andar com uma jaqueta Gangue de Cristo, por exemplo. Isso não existe, irmãos. Quando que as pessoas vão se conscientizar disso? Essas coisas não existem. Se misturar o santo com o profano, irmãos. Yeshua jamais chegaria numa shopper
americana, um braço tatuado, como esse falso engano que esses jovens dessas igrejas têm há 40 anos, seus pastores de bandas de rock, pregando mundanismo para esses jovens, mantendo os jovens no mundanismo, cheios de brinco nas orelhas, brincos na orelha, irmãos, tatuagens, e se vestindo como rebelde sem causa, ao estilo James Dean, no final dos anos 50, que era um endemoniado e que se matou, inclusive, o grande símbolo da rebeldia dos anos 60. Vamos parar com isso, irmãos. Vamos criar vergonha na cara nesse sentido e buscarmos a Kedushá do Eterno. Todos nós precisamos buscar a Kedushá do Eterno. Isso é um mundo de mentiras que já nos passaram. Mas voltando ao nosso assunto, nós temos que achar o quê? Um meio termo. É isso que o Eterno quer, é isso que os rabinos buscam, é isso que o legado do povo judeu busca, achar o meio termo, nem para um lado e nem para o outro. E dá para fazer isso, e é possível se fazer isso. E Yeshua fazia isso. Agora, quando você começa a implantar aquilo que você gosta numa doutrina, e a dizer, não, isso aqui não tem problema. Isso aqui o Eterno quer o meu coração. O Eterno quer o meu coração, está vendo o meu coração, ele não está vendo a minha parte externa. Ele vê sim, porque quando você vem cheio de ideologias e filosofias, de corpos marcados, o Eterno espera o quê? Que você vá se restaurando. Mas hoje não existe isso. É só o meu coração. E o externo? Ué, o Eterno quer santidade no coração e também na sua parte externa. E é difícil colocar esse tipo de mensagem para pessoas que já estão com as mentes cauterizadas. Ora, Shaul não falava sobre isso, irmãos? Não dizia para que as mulheres que tinham cabelo raspado deixassem o cabelo crescer quando elas se convertessem? Porque o símbolo do cabelo raspado é um símbolo de prostituição em Roma, irmãos. E o Eterno não aprova que as mulheres raspem o cabelo. Sabiam disso? E nós temos mulheres de cabelos raspados dentro do cristianismo e se achando, como nós falamos, o ó do Borogodó. Então, eu estou sendo aqui bem popular, tá, irmãos? Então, que a Ruach HaKodesh abra os olhos. Agora, como que essas pessoas vão conseguir abrir os olhos se os seus próprios líderes são coniventes com isto, irmãos? Queridos e amados irmãos, será que eu estou errado? Ou eu vivo num mundo diferente, sou eu um alien, um alienígena? Então, opa, Yeshua também era, ele era um extraterrestre, ele veio de uma outra dimensão, vamos colocar assim. Irmãos, é para refletirmos. E isso que eu estou falando não é legalismo, irmãos. O grande exemplo dos puritanos. Eram pessoas de grande exemplo, tinham problemas? Claro que tinham problemas. Poxa, todo mundo tem, irmãos. Todos precisam ser regrados todo dia, cada dia, mas para isso você precisa ter lideranças competentes e lideranças que também regrem a tua vida e que motivem você a regrar a tua vida. No Talmud, Tratado de Shabat, narra-se que um nobre pagão ouviu falar acerca das magníficas roupas que vestiam o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote. Este pagão foi até Shammai e lhe disse: tenho uma grande fortuna e sou muito respeitado entre as pessoas. Converti-me-ei ao judaísmo com a esperança de ser algum dia um Kohen Hagadol e poder levar os seus ornamentos. Ouvindo isto, Shammai o despediu severamente. Então o pagão, sem desanimar-se, foi até o rabino Hillel, externando-lhe o desejo. Hillel lhe explicou educadamente que ninguém, exceto a família de Aharon, podia usar aquelas vestimentas. O pagão compreendeu a lição e renunciou suas ambições, mas se converteu ao judaísmo e foi um bom israelita, fazendo parte do reino de sacerdotes, que é o povo de Israel, conforme Shemot, capítulo 19, verso 6. Então disse o ex-pagão: a rudeza de Shammai me rechaçou, mas a doce maneira de Hillel me recolheu e me fez chegar a isto. Ótimo ponto. Percebam,
que Hillel não deixou que que aquele homem pagão, que tinha um pensamento errado, Hillel educadamente, tranquilamente, não permitiu que aquele homem permanecesse enganado. Shammai o rechaçou. Shammai foi severo com ele. E o que nós estamos discutindo e colocando aqui é o seguinte: você pode conversar tranquilamente com uma pessoa, mas você tem que fazer, e deve até, claro, mas deve fazer o ensino e a instrução correta para esta pessoa, a fim de tirar as ideias errôneas, as ideias erradas, as ideias, perdão, pré-concebidas, e aconselhar esta pessoa que ela se arrependa, que ela mude a sua vida. Isso é fundamental. E é sobre isso que nós falamos também. Não é da nossa função e não é da nossa ideia sermos rudes com aqueles que não conhecem a palavra do Eterno. Isso acontece com o cristianismo também, das chamadas igrejas da escola de Shammai. Você vai sentar, você vai conversar e tratar deste processo de mudança com o jovem, principalmente. Mas não permitir, como eu coloquei agora no meu discurso, não deixar a permissividade correr. É aí que entra aquilo chamado de usos e costumes, que as pessoas têm aversão. Se aplica o conceito de usos e costumes se pensa e se defende da forma correta, mas não se explica da maneira correta o porquê dos usos e costumes, porque não há pessoas que são capacitadas para fazê-lo. As pessoas apenas impõem, mas não explicam o porquê da aplicação desses conceitos. Não explicam por que você deve rechaçar uma tatuagem porque ela abriu já um portal, uma brecha espiritual na tua vida. De que perfurar o teu corpo também, você precisa explicar isso para a pessoa, para o jovem. De que a roupa da mulher precisa ser uma roupa mais recatada, tzniut, também para o homem. Não se explica isso, irmãos. As igrejas mais tradicionais, elas gostam de impor. Então nós temos a imposição de um lado e a flexibilidade, a frouxidão de outro. Então nós temos que achar o quê? Um meio termo. É esse o ponto do meu discurso, eu gostaria que os irmãos entendessem. Mensagem número 41 do podcast do canal Fábio Pires, de 19/10, com o tema Hillel e Yeshua, eu creio. Ficaremos nessa mensagem a semana toda, porque nós temos ainda muito a ser falado e muito a ser tratado, porque os conceitos que são analisados aqui, que nós analisamos, que nós observamos, são conceitos que fazem muita diferença para a vida das pessoas hoje em dia. Se perdeu muito daquilo que nós conquistamos no passado, principalmente aqueles que têm mais de 40 anos, como eu, né, aquele que vos fala. Eu acho que a gente precisa refazer as nossas vidas, restaurar as nossas vidas. É isso que nós fazemos. Precisamos e colocamos os irmãos para que possam fazê-lo. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Eterno. Carta aos Judeus Messiânicos ou Hebreus 12:14. Interessante, as pessoas não conseguem entender. Agradecemos ao irmão que colocou esse tema. Muitíssimo obrigado. Segui a paz com todos. Observam apenas a palavra paz. Só que nós temos a segunda parte. E a santificação. A santificação envolve tudo. Desde o que nós ouvimos, falamos, tocamos, da maneira que nós nos vestimos e assim por diante. Agora, se a pessoa não quer, não deseja,
Então ela vai responder por si mesma perante ao grande dia do julgamento de Sanhedrin. A nossa função aqui é aconselhar, né? Não é impor. A gente precisa tratar, na verdade, irmãos, né? Daquilo que nós temos nas nossas vidas, sempre fazer uma autoanálise. Quem não consegue fazer autoanálise vai falhar, tá? Quem não conseguir tratar de si mesmo em primeiro lugar, por isso que Yeshua falava sobre a trave no olho, né? Você quer retirar o cisco do olho do teu irmão, mas você não verifica o problema que você tem, já a trave que você tem no teu olho. Isso é uma grande verdade, né? A gente precisa trazer, irmãos, os conceitos para as nossas vidas e cumprir os conceitos, tá? Estudar e cumprir, estudar e praticar. Mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso cause descontentamento, cause problemas. Porque senão nós vamos aprender um conceito e se nós não praticarmos esse conceito, vai haver um contrassenso nas nossas vidas. É para isso que Yeshua nos chama. Foi para isso que os profetas foram chamados. Ora, o arrependimento era o quê? Era simplesmente o Eterno dizendo, eu ensinei isso a vós, mas vós não estáis praticando. Então pratiquem isso, porque se vós não praticais, sereis condenados ao Gehinnom. É simples, é como 1 mais 1 que é igual a 2. Mas por que nós não obedecemos? Porque a nossa carne, o nosso Yetzer Hará não nos permite. Mas nós não podemos, irmãos, justificar isso até o final das horas. Ah, eu não cumpri porque minha carne não me permitiu. Ah, mas eu não fiz porque é a minha carne. Você está colocando a tua carne, nós estamos colocando a nossa carne acima do eterno. E não pode ser assim. Esse é um dos grandes problemas da convivência humana e do relacionamento humano e da existência humana, irmãos. Nós estamos desobedecendo. A nossa constante é desobedecer. Nossa constante não é obedecer. Essa é a última reflexão que eu faço nesse trabalho. Nós vamos continuar esse trabalho, se assim o Eterno nos permitir. Agradeço a novos irmãos que estão aqui também fazendo seus comentários. Que bom, fico muito contente, irmãos. Muito contente. A mudança de procedimento, a mudança de mentalidade. Tomem o exemplo de Shaul Hashaliah. Ou vocês acham que Shaul Hashaliah não tinha problemas, irmãos? Não era tentado na carne? Claro que ele era, ele deixou claro, ele só não falava que tipo de tentação que ele tinha. Ele era um ser humano. Ou ele não tinha maus pensamentos quando ele via aquelas belas mulheres romanas, por exemplo. Ou não chegaram a tentá-lo também. Ou talvez tenha sido tentado com corrupção, tenha sido tentado com roubo, com fama, porque ele era um homem muito eloquente, muitíssimo inteligente. Em Atos 14, se não me engano, 14 ou 14, junto com o seu companheiro de pregação, Barnaba, uma determinada região lá da Europa, né, do Império Romano, em tradição grega, eles faziam milagres e vieram trazer o que para eles? Bois e grinaldas, para fazer sacrifícios a eles, porque o povo já falava, os deuses desceram na terra, nós estamos sendo recebidos pelos deuses. Ele tinha tudo, irmãos, para ser um homem famoso, por causa dos milagres, mas ele falou assim, parem de fazer isso, eles rasgaram as suas roupas, e disseram, parem de fazer isso, nós somos seres humanos, homens como vós.
não precisamos, não queremos ofertas. E hoje eu fico assim, indignado. Eu confesso, irmãos, que eu sou uma pessoa indignada com o mundo que eu vivo já faz muito tempo, desde a época que eu não tinha aceitado o sacrifício de Mashiach na minha vida e a proposta do Eterno na minha vida. As pessoas gostam de ser idolatradas. Nós já falamos sobre isso. Como os artistas musicais gostam de ser idolatrados. Não é à toa que são chamados de ídolos, né? E a posição do palco é assim, acima e as pessoas abaixo, né? As pessoas vão lá batendo palmas, vão lá vangloriar, idolatrar os seus astros do rock, astros do rap, astros da música eletrônica, astros da música sertaneja. Isso é idolatria. Olha, irmãos, sinto muito, ok? Isso é idolatria. Então, quem pratica isso, quem faz isso, está praticando idolatria. Infelizmente, queriam as pessoas se sentir contentes com isso ou ofendidas. Eu lamento muito, essa é a posição. A palavra é sim ou é não. Mensagem número 41 do podcast, canal Fábio Pires, no dia 19/10, com o tema Hillel e Yeshua. Nós vamos continuar, irmãos. Vamos continuar chamando, aliás, falando sobre na casa de Hillel e a casa de Shammai e a influência que Yeshua teve a respeito, principalmente na casa de Hillel, mas também os problemas que ele teve com os Chamaitas, né? Também estavam representados pelos saduceus. Incrível isso. Muito obrigado, meus irmãos. Eu agradeço muitíssimo a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Acompanhem os demais temas que nós desenvolvemos desde o dia 13 de julho aqui nesta rede social. Lembrando que nós, no dia 19/10, às 21 horas, vamos trazer o tema O Papel da Mulher nas Escrituras, uma palestra com o Moré Marlon Ricardo. Também vou fazer as minhas referências, mas a palestra vai ser do Moré Marlon Ricardo, então dia 19/10, às 21 horas, aqui no canal Fábio Pires. Um trabalho muitíssimo importante, o papel da mulher nas escrituras. Convidamos a todas as irmãs, principalmente, a assistirem esse trabalho. Divulguem nosso canal, deixem o seu like. Repetindo, o canal não é monetizado. Se você quiser nos ajudar, deixamos, inclusive, o nosso e-mail. Se você quiser nos ajudar com orações, se quiser também nos ajudar de maneira física, precisamos. Temos uma congregação que também tem as suas necessidades. Então, que o Eterno possa tocar no coração de cada um de vós, que o Eterno possa abençoar a vida de vocês, meus queridos irmãos, que o Eterno possa trazer bênçãos para a vida de todos vocês, que o Eterno possa, nesse dia de hoje, falar aos vossos corações, que o Eterno possa trazer aí uma restauração fundamental para as vossas vidas, que o Eterno possa trazer para o esposo, possa trazer para a esposa uma condição de restauração, casamentos sejam restaurados, que relacionamentos de pais e filhos também sejam restaurados, que amizades sejam restauradas, não é? Que congregações sejam restauradas em nome de Yeshua HaMashiach. Muito obrigado, meus irmãos. Eu agradeço a todos vocês. Voltaremos na quarta-feira com a mensagem número 42. Esta semana, além da palestra Papel da Mulher nas Escrituras, estaremos com uma mensagem especial, também onde nós vamos falar sobre a nova ordem mundial, um assunto que a gente se especializou aí há quase 10 anos trabalhando nesse assunto também, mas tratando dentro de um contexto espiritual. Tá? O que vai além dos temas de fujam das grandes cidades, façam seus retiros, os seus refúgios. Além disso, estabelecemos uma conexão plena com o Eterno para nos vermos, né, fora dessa grande influência terrível que é a nova ordem mundial dentro do entretenimento, dentro das artes, dentro das filosofias.
dentro dos movimentos sociais, influenciam não somente a nós, mas aos nossos filhos, e têm destruído o ser humano, alimentação contaminada e assim por diante. Um grande abraço, que o Eterno vos abençoe, mais uma vez, Beshem Yeshua HaMashiach.